Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Estamos aqui com mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje é uma videoaula de correção de conteúdo, tá? Então, a gente vai rapidamente corrigir o conteúdo. Eu vou corrigir o conteúdo com vocês da página que eu passei na semana passada para vocês fazerem de atividade, tá? Passei só uma página, bem tranquilo, bem fácil, tá? E a gente vai corrigir rapidinho, tá bom? Vou só, bem rapidamente aqui, sair dessa página do portal da Iônica e entrar no portal da turma de vocês, tá? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Para quando a gente conseguir fazer esse retorno, vocês ainda se lembrarem, tá? E estarem conseguindo acompanhar as aulas, tá bom? 314 a página, tá? Eu vou apresentar a minha tela, vocês vão vendo e a gente vai respondendo, vai ser super rápido, super tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Permitir. Pronto, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar fazendo a correção dessa página, tá? Na próxima aula a gente vai entrar conteúdo novo, então assim, a gente ainda tem muito chão para ver, né? A gente vai ver um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver sobre a Segunda Guerra Mundial, um conteúdo super incrível, sei que vocês vão gostar muito. Assim, né? Infelizmente a gente está por esse meio virtual, mas eu vou fazer de tudo para que fique uma coisa assim mais legal possível, vocês consigam entender tudo. De que maneira, primeira questão da atividade 314, de que maneira a economia estadunidense foi beneficiada durante o período pós-guerra, período pós-Primeira Guerra Mundial? Vamos lá. Eu falei para vocês que com o fim da Primeira Guerra Mundial, diversos países europeus não tinham recursos, né, para se reestruturar. Então, além dos Estados Unidos mandar produção, né, de bens industriais ou bens manufaturados, né, bens agrícolas, os Estados Unidos também emprestou muito dinheiro para as nações europeias poderem se reestruturar. Então, as empresas se beneficiaram vendendo para a Europa, né? E também os Estados Unidos, enquanto nação, emprestou muito dinheiro para os europeus, né, para depois receber isso tudo com juros. Então, é um bom investimento que eles fizeram. Vocês podem colocar assim: com o fim da Primeira Guerra Mundial, diversos países europeus não tinham recursos para se reestruturarem. Além disso, boa parte da sua produção agrícola e industrial estavam comprometidas. Esses países eram obrigados a importar muitos dos produtos que consumiam. Com a economia bem estruturada, os bancos estadunidenses passaram a emprestar dinheiro para os países europeus e a partir do que era produzido nos Estados Unidos era exportado também para a Europa, tá bom? Vocês podem botar com as palavras de vocês, pessoal, não tem problema, tá? Segunda, descreva o processo industrial implantado por Henry Ford e apresente os seus avanços. Vamos lá. O processo industrial implantado pelo Henry Ford ficou conhecido como Fordismo, tá? Nele era criada uma linha de montagem em que cada trabalhador ficava responsável por uma única função específica. Ponto. Assim, o processo de fabricação de produtos se tornou mais ágil e menos custoso. Quanto mais rápido se fabrica o produto, menos custo a gente tem e mais rápido a gente vende, né? Então, esse foi o método inovador do Henry Ford. Ele criou uma linha de montagem. Nessa linha de montagem, cada um ficou com uma função específica, cada trabalhador tinha uma função específica, e isso facilitava no processo de montagem para que ele não ficasse tão demorado e ele conseguisse lucrar mais. Terceira, quais eram os principais problemas gerados pelo Fordismo? Com a divisão de funções de montagem, os trabalhadores ficavam limitados a um trabalho repetitivo e alienante, tá bom? Com isso, eles ficavam perdidos, né? Impedidos de conhecer o processo completo de produção. Pessoal, vocês podem colocar que o processo do Fordismo ele prejudicava os trabalhadores porque ele deixava eles alienados. Eles não tinham dimensão do que eles estavam fazendo, já que cada um fazia um pedacinho, né? O trabalhador ele fica ali alienado naquele processo, ele não sabe como fazer outra função além da dele, tá bom?
Isso prejudica a pessoa, isso aliena, ok? Leia as frases a seguir e assinale as que apresentam afirmações verdadeiras. Depois corrija aquilo que julgarem correto nas linhas que seguem. Vamos lá! Os Estados Unidos entraram em uma crise no final da década de 1920, afetando diversos países. Verdadeiro ou fácil? O verdadeiro ou fácil é ótimo. Verdadeiro ou falso, pessoal? Meu Deus, quase não sai. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, pessoal? Hein? Então, você vai marcar qual? Você vai marcar as verdadeiras, tá correto? Tá? No final de 1920, os Estados Unidos entrou numa crise de 1929, 1930, 31, 32, enfim. Na década de 1920, o mercado interno estadunidense ganhou força com o aumento dos salários dos trabalhadores? Não, de jeito nenhum, tá? A crise de 1929 levou milhares de empresas e bancos à falência? Verdade. Vamos marcar. Falei já para vocês sobre isso. Nos Estados Unidos, durante a década de 1920, o preço das ações na Bolsa de Valores era definido com base em especulações? Sim, base em especulações. Por isso que eles tiveram tanto prejuízo, né? Perderam tanto dinheiro, porque era uma especulação. Aquela empresa não valia mais aquilo que estava sendo especulado, tá? E a correção, qual é que a gente vai corrigir? Essa daqui. Vamos corrigir que na década de 1920, o mercado interno estadunidense perdeu força com a diminuição dos salários dos trabalhadores. Então, ele não ganhou força, ele perdeu e o salário não aumentou, ele foi diminuído. Tá bom, pessoal? Olha só, foi super rápido, super tranquilo. Esse assunto é um assunto bem legal, vocês podem dar uma pesquisada melhor, assistir alguns documentários que tem no próprio YouTube sobre esse período, né? Algumas videoaulas, não tem problema. Se você não conseguiu entender bem, tem várias videoaulas explicando, né, com imagens, com desenhos, então vocês podem conseguir visualizar melhor. Tem também vídeos, tem séries, tem documentários. Então, assim, estejam sempre à procura desse conhecimento, principalmente nesse período de quarentena, onde a gente está limitado a esse espaço da casa, né, utilizando a internet para esse fim, né, que é um fim super incrível, que é o conhecimento e estudo, tá bom? É isso, se cuidem, estou com saudade de vocês. Beijo, tchau, tchau.